Classroom Elite Parte 3. Sim, vocês pediram tanto nos comentários que eu parei de fazer o vídeo de Attack on Titan que eu estava fazendo e comecei a escrever esse roteiro, que nesse dia de hoje, 14 de 8 de 2025, eu tenho exatas 3 linhas até agora. É complicado, mas enfim, paramos com todo mundo finalmente descobrindo que o Ayano Koji na verdade é muito inteligente e que ele só se faz de bobo mesmo. E com todo mundo eu quero dizer o Ryuen, que é um cara vacilão aí, o presidente do conselho estudantil, a professora deles e a Horikita, que tomou um apavoro dele no final do meu último vídeo, que caso você não viu, aliás, então ele vai estar aí no card pra você ir lá ver e depois voltar aqui, ou se você não quiser também, tudo bem. Se não me conhece, eu me chamo Kali, e bom, vamos pular o episódio 7, que é meio que um filler da classe toda indo para um parque aquático, e fazendo literalmente uma lição pra espiar as meninas no vestiário. Esse episódio poderia facilmente não existir, mas bom, continuando com a história de verdade, e como eu falei no último vídeo, esse final da primeira temporada vai ser tipo um Battle Royale insano em uma ilha, então toda a escola está em um fodendo navio, filho. Mas antes disso, na real, o episódio começa com uma conversa entre a professora, que agora sabe na verdade que o Ayano Koji é brabo, e por isso logo ameaça ele, falando que alguém aí ligou pra escola e disse pra expulsarem ele, e que claro que ele não seria expulso de verdade, se ela não quisesse, mas que também, nossa, ela tava com uma vontade de expulsar ele, sabe? E que ela só não faria isso se ele chegasse da turma D, que está agora e última e pior de todas, até a turma A, que é a melhor, deixando ele bravo com ela, mas infelizmente tendo que aceitar, já que não tinha muita escolha também, né? E só pra lembrar também, caso vocês não lembrem, essa escola vai da turma D, que é a pior da escola e, claro, a do Prota, até a turma A, que é a melhor, com ela ganhando então muito dinheiro e sendo a mais inteligente e com mais benefícios, e a D sendo a ralé da ralé. Mas bom, vamos ver se isso vai mudar, porque sim, agora voltando ao navio, temos todos da turma D muito felizes aproveitando esse cruzeiro que a escola ofereceu para as férias deles, com até rolando uma cena bem engraçada de um cara aleatório aí querendo se declarar pra Kushida, sim, logo a Kushida que fez aquilo, né? Que nós não comentamos sobre aquilo, aliás. Mas bom, ele queria se declarar pra ela depois de ver seus lindos olhos, e quando foi se declarar então, ele só pediu pra chamar ela pelo nome, e pô, deu certo, né? Fazendo ele ficar todo feliz, e os colegas dele também querendo fazer o mesmo, com até o cara brigão perguntando o nome verdadeiro da Horikita pro Ayano Koji. Isso confesso que me pegou. Mas bom, eles vão comer algo então, e acreditem ou não, o brigão puxou briga. É, eu sei, que surpresa, né? Mas a maior surpresa mesmo foi que ele puxou briga logo com incrivelmente e do nada o Zoro de One Piece. Pô, aí não compensa, meu parceiro. Se liga nesse cara falando pra vocês entenderem. Yahiko. Hã? Chega dessas provocações ridículas. Senhor Katsuragi. Cê é louco, não compensa. Mas bom, depois dessa treta, a Horikita chama o Ayano Koji pra conversar e perguntar se ele acha que eles estão nesse cruzeiro só por diversão mesmo, com o Ayano Koji falando que óbvio que não, e então o vacilão do Ryuen chega também, pra tirar uma satisfação sobre a treta lá dos caras que apanharam pro brigão. E se vocês estão boiando, assistam meu último vídeo desse anime pra entender melhor. Mas então, o Ryuen é um cara bem narcisista e bem medonho também, rapaziada, porque ele chega já falando que gosta muito de mulheres igual a Horikita, e logo fica passando a mão nela sem seu consentimento. Sim, bem abusador. E até tirando uma foto dela e falando tipo, depois ainda eu vou cuidar de você pessoalmente. De um jeito bem estranho. Esse cara não bate bem das ideias. E coisas estranhas estão acontecendo nesse navio, meus bons, porque do nada Sakura chama o Ayano Koji no escurinho da noite pra claramente se declarar do nada pra ele. E até pegando na mão dele pra... Não foi pra fazer a mesma coisa que a Kushida fez. E aliás, falando no diabo, pois ela chega do nada aí e faz a Sakura ficar com vergonha e sair correndo, fazendo ela então ficar com ciúmes por perceber o que estava rolando ali e dando uma intimada no nosso prota. E cara, incrivelmente pelos meus cálculos já tem 3 meninas completamente apaixonadas pelo nosso protagonista, que simplesmente não fez nada demais até agora de tão foda pra elas estarem assim. O cara só não é de falar muito e parece misterioso, é o famoso Sasuke. Mas beleza, seguimos. Eles finalmente chegam perto da ilha, que é propriedade da escola, e então são chamados para um anúncio, onde nesse anúncio óbvio que é revelado que terá um teste surpresa de largados e pelados, porque eles seriam jogados nessa ilha por uma semana inteira, e quem sobreviver e sair com vida, então parabéns, toma aí os pontos, e é isso. Com a Horikita, aliás, chegando um pouco atrasada e parecendo não estar tão bem. Mas beleza, os alunos então são largados na praia e com um mini kitzinho de sobrevivência, os caras literalmente vão ter que dar uma de Minecraft pra sobreviver em uma ilha, de alunos alargados e pelados do dia pra noite. Mas bom,
pelo menos a escola deu 300 pontos para todas as salas, e com isso tem como eles pedirem coisas especiais, desde comida e mantimentos, até sei lá, champanhe e coisas que, o Ryuan gastou. Esse cara é sinistro, mas também talvez ele não esteja fazendo isso à toa, já que vimos também ele conversando com o Zoro, que descobrimos ser da turma A e que talvez também esteja conspirando com o Ryuan nessa prova surpresa. Mas bom, voltando por hora à pior sala, eles se dividem em grupos de 3 para procurarem um lugar bom para se acampar, com o grupo do Ayanokoji tendo a Sakura e simplesmente o Tarzan com eles. Sério, o cara só vai pulando de galho em galho enquanto fica falando que é muito bonitão. É só personagem do mais alto nível nesse anime. E bom, claro que o Ayanokoji e a Sakura perderiam de vista o Tarzan, se balangando muito mais rápido do que eles conseguiam correr. E com isso os dois acabam incrivelmente indo parar em um lugar que é um ponto de conseguir mais pontos. Isso é tipo aquelas áreas em jogos de tiro que você tem que dominar pra ganhar uns pontos, sabe? E que voltando em um flashback a professora explica melhor, falando que vão ter vários desses pela ilha. Só que pra você capturar um ponto, o líder da sua sala, sim, a sala tem que escolher um líder, vai passar esse cartão verde pra reivindicar essa área por 8 horas. E aí depois tem que passar o cartão de novo pra pegar a área de novo e continuar ganhando pontos. Mas se alguma outra sala descobrir quem é o seu líder e no final do teste acertar, então sua sala ganha 50 pontos, e se errar perde 50. Pontos esses, aliás, que são muito importantes na escola, pra você subir ou descer de turma, e por isso então a turma D vai dar a vida por esses 300 pontos, coisa que agora é explicada então, voltando a Ayanokoji e a Sakura, que na cagada vem 2 alunos da turma A reivindicando uma caverna lá, e com o Zoro tendo esse cartão na mão, ou seja, eles descobriram muito do nada quem é o líder da turma A, voltando então pra onde a turma dele estava, e depois indo pro seu novo ponto de controle que encontraram, onde tem um rio. E assim então, para reivindicar essa área, eles decidem que a Horikita, que parece aliás não estar nada bem, seria a líder da sala deles, e ela então ativando essa área para eles usarem. Bom, a Ayanokoji vai então com a Sakura e um figurante aí pegarem gravetos, mas acabam encontrando uma garota toda surrada, literalmente na cara, e acabada da turma C, com o prota percebendo algo de estranho nisso e parando o figurante que ia ajudar ela, mas mudando de ideia rapidamente também e deixando assim para ver o que tinha acontecido com ela. Pois é, eu percebi essa mão com terra e o Ayanokoji ficando sério e voltando ao normal do nada. Aí tem coisa com certeza. Mas enfim, ela então é levada pro abrigo deles. É, uma inimiga na sua base, o que poderia dar errado, né? E que faça-se o fogo, aliás. Bom, a hora passa e a turma decide gastar pelo menos alguns pontos que tem pra comprar comida e um banheiro também pras garotas. Outro episódio começa e temos mais um flashback do passado do prota. E de novo, aliás, nessa estranha sala branca, onde as crianças estão resolvendo questões que parecem bem difíceis de matemática, e com um dos examinadores, ou sei lá, chegando no nosso pequeno prota e falando que ter poder e não saber usar é coisa de gente otária. E foi isso o flashback. Com o dia 2 do teste surpresa começando então, e o Ayanokoji e a Horikita indo ver como as outras salas estão, com a turma B indo muito bem e com um cara da turma C infiltrado lá também, a turma A ainda naquela caverna e quase quebrando os dois na porrada, e a turma C curtindo as férias de verão e gastando todos os pontos. Mas bom, os dias passam e chegamos no dia 4 da prova, onde então todos da turma C já foram embora, de fato pro barco, como era o previsto de acontecer. E com isso então, o burrão do Sudo incrivelmente foi muito inteligente e pergunta então por que a menina da turma C que está com eles não volta também pro barco logo, com ela falando que não queria ver a cara deles porque não concordou com eles desistindo da prova, e claro que o Sudo mesmo assim não engole essa desculpa. Quem diria que o mais burro da sala seria o único a indagar ela disso. Mas fica por isso mesmo então, e o dia 5 então começando, e já daquele jeito, porque a calcinha de uma das meninas sumiu, e elas acham que foi um dos meninos, com uma revista nas mochilas deles começando então, e só do nada essa calcinha sendo achada nas coisas do cara mais suspeito e safado da sala, com ele entrando em pânico e dando então a calcinha pro prota, que nessa situação só taca ela no bolso e segue na revista das bolsas. Porém as meninas pedem pra revistarem todos os meninos também, e infelizmente o namorado da menina que teve a calcinha roubada revista o Ayanokoji e percebe que a calcinha estava no bolso dele, e então
fala que não achou nada. Nem todo herói usa capa. E claro que eles conversam depois então. E o Ayano Koji explica pro Hirata que não foi ele que pegou a calcinha. E sim, é assim que esse cara se chama. Com ele acreditando então e pedindo pro Prota achar quem fez isso. Saindo disso então, e o Ayano Koji finalmente dando o ultimato na Horikita, por ela estar doente e com febre, falando pra ela voltar logo pro barco, coisa que ela fala que ela já aguentou 5 dias, e mais 2 ali, né, o que é um peido pra quem já tá todo cagado. E eu concordo com ela. Começando então o dia 6, e o Ayano Koji indo ver onde eles acharam a menina da turma C, e o que estava enterrado lá, mas não nos revelando por enquanto. Saindo disso então, indo pra ele pedindo pra ver o cartão de líder da Horikita, que claro que não foi por barco por ser teimosa, e então mostra pra ele ali do nada, e com a menina da turma C ainda por perto. Mas o Prota queria ver o cartão pra comprovar então se aquele que ele viu no primeiro dia com o Zoro era mesmo um cartão também. Só que do mais absoluto nada, esse figurante aí chega e de graça logo joga lama na cabeça da Horikita e chama ela de Lama Kita. Sério, isso foi muito aleatório. Com ela então dando um golpe de karatê ou sei lá nele e jogando ele no Prota. E ela então indo limpar, com cenas bem sugestivas aliás. Esse anime ama fazer isso. Porém, um pequeno problema, roubaram o cartão verde da Horikita. Eles suspeitam que pode ter sido a garota da turma C, e é isso por enquanto. Com o Prota até pensando tipo, caramba, ela deve estar querendo se jogar de uma ponte de tanta vergonha por esse erro. Ai, ai, muito incompetente. Mas bom, o incêndio do nada começa, e vendo que a menina da turma C estava perplexa, a Horikita acha que não foi ela. Mas eles apagam o fogo, piscam e ela sumiu. Com um cara até coringando por estar indagando quem botou o fogo ali, e tudo voltando ao normal, depois com a sala se unindo e o Ayano Koji indo pra outro lado. Lado esse que muito provável foi o mesmo que a Horikita foi atrás da menina da turma C, que do nada aliás começa uma briga insana com a Horikita, que está doente, né, então ela não tá muito bem pra lutar, tomando uma surra, dando uma surra e tomando mais, sendo finalizada e desmaiada no chute. E então a vacilona da turma C indo naquele lugar que o Ayano Koji checou pra ver o que tinha, e revela então que era um walkie-talkie que ela passava informações pro Zoro. Lembram lá no começo, quando Ryueng e eles estavam conspirando? Pois olha aí. Ela então marca de encontrar ele pra mostrar o nome da Horikita no cartão, e ele poder dizer no dia final da prova que ela é a capitã da turma D, e eles ganharem pontos pra caramba, e assim ficarem acima de todas as turmas, já que ele também sabe os líderes da turma C, que é o Ryueng, e descobriram o da turma B, assim ficando com um total de 544 pontos, de acordo com ele, e ferrou muito pra turma D. Mas bom, voltando pra Horikita, ela acorda com o Ayano Koji tendo carregado ela e ficado ali esperando ela acordar. Com ela então depois de acordar se culpando muito por ter perdido o cartão, e com ele de novo falando pra ela voltar pro barco que ele resolveria a situação. Mas ela só continua lá se lamentando, fazendo ele chegar bem pertinho dela e colocar os dedos no seu pescoço, sem ela perceber. E enquanto ela ia se lamentando que não tinha amigos, que ela queria resolver a situação e que eles estavam todos ferrados, o Ayano Koji só fica lá de boas com o dedo e tranquilizando ela, até que ela só apaga, e ele leva ela pra professora deles, falando que ela desmaiou de febre. Mas bom, ele volta pra turma dele e conta o que aconteceu pro Hirata, e que muito provável também foi a garota da turma C que pegou lá a calcinha da namorada dele, e que ela de fato estaria por trás de tudo, com ele entrando em desespero, porque a turma C e a A descobrindo e falando que a Horikita é a líder da turma D no último dia, fariam a turma D perder 100 pontos e eles ficariam na merda, com a Ayano Koji falando que queria pedir algo pro Hirata, e o dia terminando e começando então o dia em que a prova terminou, com a turma A colocando o nome dos líderes e a B não colocando nenhum, porque eles só ficaram de boas mesmo nessa prova, e a turma D não mostrando o que colocaram. E é isso, a prova acaba e todas as salas se reúnem de novo na praia, com incrivelmente e do mais absoluto nada, o Ryueng saindo de um matagal e falando pra esperarem ele também, e assim revelando tudo o que aconteceu nesses dias de prova, e como ele ficou por trás dos panos enquanto tudo ia acontecendo, e ele manipulando e encontrando os líderes das 3 salas, e explicando como sua estratégia de perder os 300 pontos que a escola deu funcionava direitinho, por um longo tempo, e falando que no final a turma C ficaria com 150 pontos, e todas as outras ficariam abaixo deles, e então começam a anunciar as salas que tiveram mais pontos, e a última sala nesse ranking com exato 0 pontos foi a turma C. Parabéns, Ryueng, sua explicação de 5 minutos sobre o que fez não valeu de nada, e muito menos a aliança com a turma A, que ficou em terceiro com 120 pontos, turma B com 140 e incrivelmente a turma D com 225 pontos. E aí você me pergunta, como? Como foi que isso aconteceu? Com a prova então finalmente acabando de fato e de novo começando esse climinha de final da
8ª temporada, com tudo sendo revelado então. Bom, tinha um espião na turma A que não curte muito o Zoro, e que curte sim uma outra mina aí, que é rival dele. E então ele vazou quem era o líder deles nessa prova, fazendo eles perderem muitos pontos. E também o Ayanokoji começa a explicar pra Horikita como ele meio que manipulou tudo pra ir acontecendo como ele queria, até chegar a trocar o líder deles e ele assumir esse posto então, já que pelas regras só se acontecesse algo muito grave então poderia trocar o líder. Tipo a Horikita estando ferida e doente, né? Com ele também manipulando a menina da turma C pra ela roubar o cartão da Horikita. E também que foi até ele mesmo que começou o incêndio lá, pra ela poder sair de boas com o cartão deles. Explica também que depois de ver o Zoro lá e o outro maluco pegando um ponto, de conseguir mais pontos como eu falei antes, só por ele saber que o Zoro é cauteloso, ele presumiu que o outro mano que estava junto com ele na verdade era o líder da turma A. Coisa que sim, realmente era ele e não o Zoro. E explicou também que sabia que o Ryuen ainda tinha ficado na ilha depois da turma dele voltar pro barco, só porque viu um rádio com ele quando foram ver como as outras turmas estavam. E porque a menina da turma C também tinha um rádio, que era aquele que não revelou há um tempo atrás quando ele achou, revelando então pro Ayanokoji que ele era o líder da turma C e que também pelo espião da turma C que ele viu na turma B, ele sabia que não precisava fazer nada pra eles perderem pontos, já que o espião descobriria o líder deles e assim faria eles perderem pontos naturalmente. O cara simplesmente pensou em tudo e foi arrumando o plano conforme a prova seguia. Acho que ele não é um gênio à toa, né? Com a Horikita então indagando ele, que pô, ele teve muito trabalho, né? E por que ele fez tudo isso? Mas sendo interrompida pela sala toda parabenizando ela por ter descoberto os líderes da turma C e A, que é, o Ayanokoji jogou todo o mérito pra ela de novo. Conversa rápida de novo entre ele, aliás, e a professora, com ele querendo saber se era verdade mesmo aquela ligação. E ela então revelando que sabe tudo sobre o Prota, e que sim, foi verdade que o pai dele ligou pra escola dizendo aquilo, e que um dia o próprio Ayanokoji se cansaria da escola e faria algo para ser expulso. Muito misterioso isso. Cortando de novo então, e agora a Horikita indo indagar ele de novo, com ele só falando que queria ajudar ela, porque ela não conseguiria chegar à turma A sozinha, e que precisava de amigos para isso, fazendo ela ficar meio envergonhada e finalmente aceitando assim o Ayanokoji como seu aliado. Muito fofo esses dois. Se não fosse por literalmente enquanto a Horikita ia falando coisas aleatórias envergonhada, a gente começa a escutar o que o Prota está pensando, e ele começa falando que poxa, ela aceitou ele como aliado, mas ele nunca vai enxergar ela assim, e ninguém também, já que pra ele todo mundo não passa apenas de ferramentas, para que ele conclua seus objetivos e saia vitorioso no final. Terminando assim esse meu último vídeo da primeira temporada de Classroom Elite, anime que eu não esperava que vocês iam gostar tanto assim, mas gratidão demais por gostarem. E é isso, deixa muito like aí e comenta se você quer que eu continue trazendo esse anime. Eu vou indo. Então valeu por ficar até aqui e falou por hora.